O Jeep Compass, desde o seu lançamento, foi um sucesso de vendas e é um dos SUVs mais vendidos do Brasil, mesmo com motores que não agradavam muito, como o 2.0 aspirado ou 1.3 turbo que vem dando problemas, mas a Jeep tentou dar uma solução para isso, trazendo potência e torque com um novo conjunto 2.0 Hurricane que tem 272 cavalos de potência. Será que a Jeep agora acertou de vez o seu produto? Logicamente que ele não é dos mais baratos, a gente vai contar isso daqui a pouco. Mas é um carro que chama atenção por suas linhas, apesar de ser um facelift bem simples, né? Só essa grade aqui realmente recebeu uma atualização, mas segundo a Jeep, time que está ganhando não se mexe. Será mesmo? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou mostrar para vocês em detalhes tudo sobre o novo Jeep Compass 2025 na versão Black Hawk topo de linha. Para você levar uma versão exatamente como essa para sua garagem, você vai precisar desembolsar R$ 285 mil para isso. É um preço bastante elevado, mas se você analisar os seus concorrentes diretos, todos eles têm potência inferior, como Corolla Cross, como Taos, Creta, que vai chegar numa linha 2025 um pouco mais atualizada, mas nenhum deles tem acima, de 270 cavalos de potência. O fato é que é um motor muito parrudo, um pouco gastão, a gente vai chegar lá, e é só gasolina. Nada de motor flex, como muitas pessoas esperavam que esse conjunto chegasse ao Brasil. Então, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações. Sobretudo, nossa meta de 1000 likes e vamos chegar aí a 50 mil visualizações neste conteúdo aqui, porque só no Falando de Carro a gente conta em detalhes tudo para vocês. Vai ter detalhes, impressões de dirigir e também 0 a 100. Afinal de contas, é um carro bem rápido, a gente vai tirar a real dele aqui. Então, meta de 1000 likes, 50 mil visualizações e se você tem aí o YouTube atualizado, já clica no Hypar para ajudar a gente no conteúdo. Bora lá que vocês vão conhecer o Jeep Compass Black Hawk 2025. Então vamos aos detalhes, pessoal. Como eu falei para vocês, o facelift trocou apenas aquela grade ali nas versões 2.0 Hurricane, tá? As demais continuam com a mesma grade. E por que isso acontece? Porque esse motor precisa de mais ventilação. Por isso que você tem aquele detalhe aberto aqui, aqui e aqui embaixo também, tá? Por isso que ele faz esse visual um pouquinho diferente só nas versões 2.0 turbo desse carro. Então, você tem esse conceito que remete até o Jeep Commander, né? Esse sentido aqui de só as partes superiores e inferiores das 7 fendas tem o detalhe cromado, mas o miolo segue escurecido. Nós temos o conjunto óptico também aqui escurecido com seta halógena, luz de posição em LED e farol alto e baixo em LED por espelho também, assim como as luzes de neblina que ficam aqui nessa região. Ele conta com sensor de estacionamento dianteiro, temos esse detalhe escurecido aqui e ali o radar do controle de cruzeiro adaptativo, ACC, assistente de frenagem, fica tudo posicionado naquela parte inferior do carro. Então notem que o visual é praticamente o mesmo, nenhuma mudança significativa com relação ao Jeep Compass, inclusive a Jeep nem fala em atualização desse carro, né? Bem curioso isso, é um modelo que foi lançado em praticamente 2020, né? E até agora nenhuma mudança forte nesse carro, continua com o mesmo farol, né? Tudo muito igual. Então eu acho que apesar desse carro vender muito bem, acho que a Jeep precisa se mexer um pouquinho e atualizar o carro, porque, por exemplo, o próprio Hyundai Creta vai chegar ao Brasil, né, com atualizações bem significativas e deve derrubar um pouco das vendas do Compass, na minha opinião, tá? Mesmo sendo um produto um pouco mais segmentado, mais potente, a Hyundai vai investir bastante, né, nas versões intermediárias que tem um porte muito parecido com esse carro. Então nota que ele é bem limpo em linhas, né? Então na parte superior aqui, só esse chanfrinho onde fica o símbolo da Jeep, que é em cinza nessa versão Black Hawk que vocês estão vendo. E aqui você também tem esse detalhe que segue até a coluna A, mas no geral o carro é bem limpo, né? Sobretudo nessa cor aqui que eu gosto de chamar de cinza rato ou cinza durepox, né? Se tornou moda e praticamente todas as marcas têm usado essa cor para seus lançamentos, que inclusive nessa versão aqui topo de linha você não tem esse detalhe em plástico rígido, né? Ele é todo pintado na cor da carroceria também. Mecanicamente o motor é novo, né? 2.0 turbo Hurricane nessa versão aqui que vocês estão vendo. Ele gera 272 cavalos de potência, certo? Com 40,8 kg de torque máximo. O câmbio é automático de 9 velocidades, que vai de 0 a 100 em 6,3 segundos. Notem como esse motor é alto, né? Olha só.
essa entrada aqui de ar, né, do filtro, como ela é bem alta, realmente faz um jeito bem diferente aqui do carro. Realmente é um produto rápido, sobretudo com a sua potência de 272 cavalos, e a gente sabe que o grande problema dele, na minha opinião, é o fato dele ser gasolina e não flex. E o consumo também é bem ruim, média de 6,5 km por litro, isso só com gasolina. Até quero saber de vocês, preferiam que ele fosse flex ou só gasolina já é o bastante para esse carro? De perfil, eu estou deixando agora para vocês as medidas deste carro aqui do Jeep Compass, que não mudou nada na verdade, ele continua com o seu mesmo porte, seu mesmo entre-eixo, a mesma altura, nada mudou. Algumas coisas foram atualizadas para esta versão Black Hawk, que no caso foi a suspensão, ficando um pouco mais firme, e os pneus também são diferentes porque a roda é um pouco maior. Então aqui nós temos pneus 235, perfil 45 de aro 19. As pinças são pintadas em vermelho nessa versão para dar esse apelo esportivo e as caixas de roda foram pintadas aqui na cor do carro, como eu muito bem disse. A sua altura não mudou, mas a suspensão é um pouco mais rígida para trazer mais confiabilidade em curvas, até porque esse carro é bem rápido nas suas acelerações e dinâmica em geral. O carro é muito rápido, a gente conta daqui a pouco. Ao contrário de todos os outros modelos da Jeep, as suas grafias foram trocadas, mas no caso do Compass não. Ele segue com a sua mesma grafia desde o seu lançamento, certo? Então ali o Compass pintado em preto e cinza. Essa versão tem o teto Biton, ou seja, preto na parte superior, a cor da carroceria na parte inferior e o retrovisor também é pintado em preto nessa versão. Os modelos da Jeep contam com seu ADAS completo, ou seja, tem sensor de ponto cego aqui, rebatimento elétrico do retrovisor e também conta com o sistema keyless, ou seja, a gente pode só colocar a mão na maçaneta para fazer aqui o destrancamento ou apertar para a gente trancar ele. Um outro ponto é que ele tem partida remota, então apertando para trancar e segurando duas vezes aqui, a gente dá a partida remota nesse carro aí que serve para você refrigerar a cabine ou aquecer dependendo da época do ano que você está. Então é um ponto positivo que a Jeep manteve, apesar de muitas pessoas não usarem isso, né? A Jeep ainda mantém nos seus produtos. Temos o REC na parte superior aqui pintado em preto, teto solar panorâmico nessa versão, freio a disco na parte traseira ali também, tá? Também com a pincinha vermelha. E aqui na traseira, algumas atualizações boas e ruins que eu vou contar agora para vocês. Aqui na parte traseira do Compass Black Hawk, ele tem esse novo símbolo, certo? Então a grafia aqui, ó, Black Hawk para vocês verem. As lanternas são as mesmas, tá? Um pouco escurecidas, só com a luz de posição em LED. Todas as demais são halógenas, freio, ré, seta, tudo segue em lâmpada halógena. Nós temos aqui a nomenclatura Jeep pintada em cinza, aquele monstrinho do Lago Ness posicionado aí. E só as versões 2.0 Turbo Hurricane conta com saída de escape aparente. Mas a questão é que esse carro tem a sua proposta esportiva, assim como a Rampage RT, por exemplo, mas esse carro não tem um ronco específico, tá? Ele é bem quietinho nas acelerações. De acordo com a própria Jeep, eles falaram isso porque o cliente da Jeep não se preocupa com esportividade. Até quero saber, se preocupa ou não? Merecia ou não um ronco de escapamento um pouco mais aberto para esse produto aqui? Afinal de contas, ele tem toda a sua pegada mais esportiva, né? Esse cinza, tudo escuro, né? A nomenclatura Black Hawk, tudo sugere a esportividade, mas o ronco é de um Compass comum. Mesmo o barulho de um Compass 1.3, mesmo o barulho de um Compass 2.0, que eu acho que tinha até mais ronco do que esse carro aqui, se vocês querem saber. E esse daqui é bem quietinho, na verdade. Apertando duas vezes, nós temos a abertura do porta-malas, que é de forma 100% elétrica. Outro ponto muito positivo e um dos diferenciais dessa versão, ele conta com um sistema de som Beats posicionado aqui. Nós temos o sistema de 2 andares com step temporário, ou seja, dessa forma você ganha um pouquinho mais de litragem, ou se você quiser, você pode deixar mais plano dessa forma aqui. A iluminação é amarela, tá? Bancos bipartidos e aqui a lateral é em plástico. Como eu disse para vocês, eu gosto e não gosto, porque o forro, na verdade, em tecido diminui um pouco do ruído e também das barulheiras de porta-malas, tá? Eu prefiro muito mais tecido do que plástico, mas nessa unidade aqui, né, nessa construção, não teria como colocar um forro, na verdade, né? Realmente não teria. Por aqui, ó, nós temos uma tomadinha 12 volts, um porta-objetos aqui, ó, com um easter egg, certo? E apertando aqui, nós fechamos o porta-malas, que também tem um easter egg lá em cima, ó, certo? Então aí a parte traseira e externa deste Jeep Compass Black Hawk. A R$285 mil, um valor bem considerável. Você pode comprar um Volvo EX30, por exemplo, né? Você pode beirar aí quase um BMW 320, mas estamos falando
de um Compass. Por 260 você pode levar um Song Plus, você pode comprar um Haval até H6 GT, que tem 397 cavalos de potência, mas aqui você está levando uma marca um pouco mais tradicional. Aí fica a pergunta: Jeep Compass, Haval, Song Plus, de repente um Volvo EX30, ou aperta um pouquinho e leva um BMW Série 3. Qual deles vale mais a pena para vocês? Compass ou outros produtos como eu mencionei? Comente aí que eu quero saber. Bora então começar a contar da parte interna para vocês aqui do Jeep Compass. Então, ó, nessa parte superior é plástico duro, porém aqui é em material macio nessa região, maçaneta prateada com essa moldura em black piano, sistema de som Beats que entrega uma qualidade de áudio incrível na minha opinião, mais um easter egg posicionado nessa região aqui, certo? Então, só aqui em material macio, todo o resto plástico duro para essa versão. Os bancos são exclusivos, tá? Com este suede aqui, né? Esse xadrezinho bem bonito, costura branca, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes e Isofix, além de apoio de braço central. Vamos tentar mostrar para vocês aqui, ó. Apoio de braço central nessa região com 2 porta-copos. Uma das vantagens desse carro é a saída de ar traseira. Então nós temos uma saída de ar aqui com 2 tomadas USB e uma tomada de parede nessa região. Ponto muito positivo. Com relação ao espaço interno, eu acho o Compass adequado, tá? Ele não sobra nem falta, ó. Então você consegue se acomodar muito bem aqui em 4 pessoas, porque olha isso aqui, né? Isso aqui não é assento para sentar um adulto, de jeito nenhum. 4 vai bem, mas 5 não. Revisteiro nessa região, aqui também. Temos ajuste de altura do cinto. São 6 airbags, então airbag nas colunas, airbag nos bancos, airbags também na parte frontal ali. O forro é em material macio, com esse amortecedorzinho aqui também. E teto solar nessa região, conforme vocês estão vendo muito bem também. Notem a iluminação nessa região do carro. E além de tudo, ele tem freios ABS e airbags, aliás, freio ABS e controle de tração e estabilidade. Notem só a altura aqui, ó, com relação à cabeça. Vai bem certinho também, né? Não fica apertado dentro do Compass. Ele é muito bom nesse sentido, mas é um carro para 4, né? 4 pessoas viaja aqui, mas 5 sem condições, na verdade. E vamos chegar ali na dianteira. Já aqui na parte dianteira, o acabamento da porta melhora um pouquinho, ó, porque aqui é em material macio. Maçaneta prateada, mais uma vez, com a moldura aqui em black piano. Nós temos aqui vidros elétricos automáticos, ajuste do retrovisor elétrico e sistema de som Beats, como eu disse para você, e essa moldurinha prata só na dianteira. Por aqui, material macio nessa região, com costura clara, mas aqui embaixo, plástico duro. Temos uma soleira escrito Jeep e aqui nós temos 2 pedais, né, sem acabamento, inclusive no descanso do pé também não tem acabamento. Para essa versão topo de linha, nós temos aqui ajuste elétrico do banco com lombar, tá? Mas apenas para o motorista, o passageiro não. Então notem aqui o banco que tem essa nomenclatura Black Hawk, bem bonita. Nós temos esse xadrez aqui e o suedezinho para compor o visual do carro. Então compõe realmente um visual esportivo, né? Olha só, ele tem um visual esportivo, mas faltam algumas coisas na parte interna que eu vou explicar agora para vocês. Mas antes disso, acendimento automático dos faróis, ajuste de altura do facho e ajuste da iluminação interna também. E os nossos parceiros da De Pascoal sempre trazem promoções bem legais, né? Para vocês terem uma ideia, usando o meu cupom MAIA, você vai ganhar a montagem gratuita dos seus pneus. Olha só, né? Que vantagem legal. E lá no site da De Pascoal, o pneu que você comprar, você pode retirar em até 2 horas na loja. É sensacional, né? A De Pascoal conta com mais de 75 anos de história e mais de 120 lojas espalhadas pelo Brasil. E lá no site www.depascoal.com.br tem uma série de promoções para vocês aproveitarem. Então use o meu cupom MAIA para vocês ganharem a montagem gratuita e vocês comprando o pneu no site da De Pascoal podem retirar na loja em até 2 horas. Então confira www.depascoal.com.br. Então, muito bem, pessoal, vamos à parte interna. Essa daqui é a chave do carro, certo? A chave é a mesma desde o lançamento do Compass, nenhuma mudança significativa. Podemos colocar ela aqui, a partida é por botão e temos uma apresentação ali, ó. Faz uma espécie de águia, né? Voando, ó, ele vai mostrar agora para vocês ali. Ah, não mostrou, só porque eu falei, né? Mas ele mostra ali, depois eu vou tentar mostrar isso. Nós temos o volante revestido em couro redondo mesmo, tá? Então aqui com esse detalhe cromado. Esse volante para mim foi uma das grandes atualizações do Jeep, né? Na linha 23, 24 do carro, que ele ganhou o mesmo volante das versões gringa e não um volante Fiat, na verdade.
Então, ponto muito positivo com essa buzininha escrito Jeep, comandos do painel de instrumentos, comandos de ACC aqui, que inclusive conta com semi-autônomo nessa unidade, tá? Uma das novidades da linha 2025, né, é a condução semi-autônoma. Temos os pedal shifts, ele conta com sensor de chuva posicionado aqui, certo? O retrovisor crepuscular e o acendimento automático dos faróis, como eu muito bem disse. A manopla do câmbio é automática de 9 velocidades, com trocas na alavanca, ou aqui, como eu falei para vocês. E aqui nós temos os modos. Auto Hold, 4x4 reduzida, 4x4 locada. E aqui nós temos assistente de descida. E por aqui, bem escondido, nós temos os modos de condução. Lama e areia, né? Nós temos ali neve e a função automática. Mas o curioso é, esse carro tem a pegada Sport, mas ele não tem uma função Sport. Isso é meio esquisito no fim das contas, né? Ele não possui função Sport na verdade. Nós temos as saídas de ar aqui e o acabamento desse carro é impecável, né? Material cor aqui com a costura clara, aqui um detalhezinho preto, aqui mais um outro detalhezinho também que compõe junto com a porta do carro e o console inteiro aqui, ó, é em material macio, né? Tudo em material macio nessa região do carro, realmente é impressionante. Nós temos iluminação em LED branco aqui e a abertura do teto solar, né? O que eu vou abrir só a esteira porque tá bem calor, mas você tem aqui a abertura da esteira e do teto também, tá? Então são pontos positivos para esse carro aqui, tá? É o teto solar dele, tudo certinho. No para-sol, nós temos aqui iluminação e espelho, tanto para motorista quanto para passageiro também. Fica aqui, e os microfones de conversação do Bluetooth. Bom, vamos aos painéis aqui, né? O painel de instrumentos. Na versão Black Hawk, ele conta com este detalhe exclusivo, que nós temos aqui o velocímetro, potência, nós temos aqui o torque, pressão da turbina, força G e conta giros, né? Então fica tudo posicionado ali, mas você pode deixar mais simples se você quiser dessa forma, ou aqui com a direção assistida, tá? Então nós temos aqui o consumo médio, temperaturas em geral do câmbio, da água, né? E uma série de coisas, pressão também, TPMS, Start-Stop ali, né? Com relação a tudo funcionando certinho. Então aqui o trip A e trip B, o que está setado de modos de condução. E aí você pode customizar, né, esse painel. Então, ó, no superior direito você pode atualizar ali, certo? Por trip A, trip B, bússola, tá vendo? Temperatura, você ajusta o que você quer. Mas ao contrário dos modelos da Fiat, que você consegue colocar consumo médio, por exemplo, esse daqui não faz isso, na verdade. E é uma grafia meio preta, isso daqui poderia melhorar, sabe? Eu ainda acho melhor o painel do Renegade do que o painel do Compass ou do Commander, por exemplo. Aqui nós temos os detalhes do ar-condicionado, tá? Então ar digital de 2 zonas, 2 tomadas USB nessa região, mais um carregador sem fio refrigerado, tá? Então tem uma saidinha de ar aqui para você refrigerar o telefone enquanto carrega. E aqui uma sopa de letrinhas, Start-Stop, controle de tração e estabilidade, assistente de faixa, sensor dianteiro e traseiro e Park Assist. Além desta central multimídia, que conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, além de GPS nativo, dados de mídia, por exemplo. Aqui nós temos os detalhes do ar-condicionado, tudo meio lento, né? Você tá vendo que a gente aperta e demora, né? Entre uma resposta e outra. Parte de telefonia, aqui nós temos a câmera de ré e detalhes de aplicativo. É um carro que merecia um conjunto 360, né? Mas ainda não ganhou, é só uma câmera de ré. Isso é uma das coisas que poderia ter sido atualizadas nesse carro, mas ainda não foi dessa vez. Lembrando que ele tem ajuste de altura e profundidade também desse volante, tá? Um ponto muito positivo, porque a ergonomia desse carro é realmente impressionante, sabe? Você se acerta muito bem na ergonomia aqui do Jeep Compass, é muito boa mesmo. Mas é um carro de 280 pau, né? Lembra quando o Compass foi lançado a 99 mil? Estamos falando de um carro quase 3 vezes mais caro, né? E em 4 anos praticamente. É surreal. Tudo bem, aquele carro não tinha nada, tecido, motor 2.0 aspirado, mas será que tudo isso faz ele custar 3 vezes mais caro hoje? É impressionante, né? Agora a gente vai dar uma volta, né? Vamos explicar aí como é andar com esse Jeep Compass 2025. Então se inscreva no canal, deixa o like e bora aí as impressões ao guiar do Jeep Compass 2025. Bom, pessoal, chegou a hora da gente dirigir aqui o Jeep Compass, né? Com esse motor Hurricane de 272 cavalos. E é inegável que com esse conjunto estamos falando do melhor Compass à venda no Brasil. Digo até melhor do que o 4xE, o híbrido, porque o híbrido não tem um consumo tão bom assim para justificar o preço maior, sobretudo. E a potência dele só é relevante quando você tem um pouco de bateria, né? Então quando acaba as baterias o carro fica fraco e não faz sentido.
Aqui você tem 272 cavalos à disposição o tempo inteiro, né? E então com isso você tem um carro muito mais rápido, ágil, comparado ao híbrido que tem uma potência semelhante. A questão é que esse motor aqui, 2.0 Hurricane, já é meio velho conhecido da gente que gosta de avaliar carro, porque esse produto usa o mesmo motor que estreou na atual geração do Jeep Wrangler, né? Uma motorização 2.0 que lá usa um sistema de tração 4x4 que você também pode usar 4x2 se quiser. E aqui ele é 4x4 integral, né? Ele vai sob demanda, sempre priorizando a dianteira, e a traseira vai de acordo com a necessidade do uso. Mas ele nunca desliga, né, a tração traseira, você nunca desconecta. Com isso você tem mais arrasto, o carro é um pouco mais amarrado e o consumo não é dos melhores, né? Você tem uma série de coisas que afetam o consumo. A tração, a própria relação de marcha dele é meio esquisita, a gente já vai chegar lá. Mas no que se propõe a esportividade, a entrega de potência, isso não tem o que falar. Olha só como o carro te entrega uma agilidade de dirigir boa, né? Olha isso, o carro é muito rápido, ele anda muito bem. A tração integral ajuda muito numa situação como essa, né? De você subir um trechinho de serra com um carro mais alto, sobretudo, estamos falando de um SUV, né? Se aqui fosse um sedã seria melhor ainda, mas o fato de ser SUV, a tração integral ajuda muito bem nesse sentido de te trazer uma resposta um pouco melhor, né? Da agilidade e da tração do carro também. Então você contornar aqui essa serrinha, por exemplo, acaba sendo até mais interessante, né? O carro vai bem, ó, a gente vai passar a moto, olha só como o carro anda, né? Você tem até um tranquinho na troca de marcha, né? Ó, como ele vai bem. O freio foi redimensionado, como eu disse, então um freio um pouco melhor, responde bem também no que você precisa, de repente, tipo, cravar um freio, né? Você vai entrar na curva aqui, por exemplo, então você só dá aquela segurada no freio aqui e já embica para fazer, ó. Todo o controle de tração e estabilidade atua, né, ó, com que você tenha uma performance melhor com ele. Uma coisa curiosa é que esse carro aqui é um dos que menos canta pneus, né, dos modelos da Fiat. Todos eles, né, você faz uma curvinha um pouco mais emocionado assim, ele já canta, né, você já escuta já o arrasto, e aqui não, já é um conjunto mais muito bem acertado. Confesso que eu não sei se esse conjunto em específico vem de algum outro mercado, como nos Estados Unidos, por exemplo, o que é muito capaz que aconteça, né? Mas aqui ele é muito bem acertado. A suspensão, para mim, é outro ponto a se elogiar, porque você tem uma suspensão silenciosa, bem adequada para um carro de 19 polegadas, um perfil 45, né? Tinha tudo para ser um carro mais duro, e não. Ele é um carro que absorve bem os buracos, é uma suspensão bem normal, assim, bem gostosa, né? O Jeep Compass ele sempre foi um pouquinho mais firme do que o Renegade, é um fato. Mas a gente percebe que o ajuste da suspensão aqui foi boa. Se você passar rápido até demais nas lombadas, a frente acaba raspando, porque ele ficou bem molão, né? Então, assim, ele ficou mole em alguns aspectos e firme em outros. Então, ó, se a gente passar um pouquinho mais rápido aqui, ó, você vê como ele já afunda bem a frente, né? Então eles tentaram trazer o melhor acerto possível entre conforto e performance. Lógico que se você apertar um pouco mais ele na curva, ele vai rolar um pouco da carroceria, mas pelo fato de ser o único da categoria, aliás, das versões, com exceção do diesel, ser 4x4, isso te traz uma melhor segurança nas curvas. Então assim, não é a suspensão que ajuda na curva, é a tração do carro que favorece você andar em trechos sinuosos com um pouco mais de velocidade, né? Porque se esse carro aqui fosse só tração dianteira, por exemplo, você ia sentir o arrasto. Seria bem normal, como acontece no 1.3, por exemplo. O 1.3 tem 90 cavalos a menos do que esse carro e você percebe ele arrastar muito mais do que esse com 270, por exemplo. A direção também é bem gostosa, não é direta, né? É uma direção de um carro normal, bem mediano mesmo. Então você percebe que na hora que você tá numa situação como essa daqui, que você vai só desviar de um buraco, ó, você tá vendo como você mexe o volante e o carro mexe pouco, né? Ao contrário de vários outros produtos que tem uma direção às vezes mais direta. Se você pega um T-Cross, por exemplo, ou um Taos, ele tem uma resposta ao volante muito melhor do que o Compass, né? Mas o Compass te entrega muito mais conforto ao rodar, né? O volante mais levinho, mesmo sendo uma direção elétrica, assim como os dos Volkswagen, você percebe a direção desse carro muito mais leve,
comparado, por exemplo, ao Taos, que é 1.4 com 150 cavalos, mas uma direção um pouquinho mais pesada e um pouquinho mais precisa também no caso. O consumo, para mim, é o pior ponto desse carro, ou o único ponto ruim dele também, porque são 282 cavalos, um carro com uma tração integral que faz um conjunto ser pesado e, sobretudo, a relação do câmbio não ajuda muito. Por quê? Porque você está andando em rotações tranquilas, né, vamos dizer assim, velocidades baixas, né, não chegando a meio pedal do acelerador, ó, e ele fica ali pensando em trocar de marcha. Isso compromete o consumo de combustível, porque ele poderia jogar a marcha. Se você pega os modelos da Volks ou os câmbios, por exemplo, da BMW de 8 marchas, por exemplo, eles vão jogando marcha o tempo inteiro. A Audi também tem isso, né? É um carro que joga a marcha. Aqui não, ó. O tempo inteiro ele quer trabalhar ali em 2.000 rotações. Ele quer procurar sempre a pressão da turbina, que está um pouco abaixo disso, né? Então, assim, se ele tivesse um escalonamento melhor do câmbio em baixas rotações, né, em baixas velocidades, na verdade, você teria um consumo melhor. O que ajudaria nisso são os modos de condução, que ele só tem o modo alto e modos off-road. Ele não tem um modo econômico, ele não tem um modo esporte para realmente fazer diferença. Então, assim, como ele só tem um modo só de condução, ele fica trabalhando entre tentar ser econômico e tentar ser esportivo, e ele não faz nenhuma das coisas direito, vamos dizer assim. E isso compromete muito o consumo, tendo uma média entre cidade e estrada de 7 km por litro. É um consumo muito ruim. Se vocês terem uma ideia, a própria Rampage, né, com esse conjunto também faz 10 km por litro na estrada, isso com muita boa vontade, né? Se você andar normal com o carro, um carro vai fazer 9. Então, assim, o consumo ele é negativo. O consumo desse carro não é bom, né? Não tem como a gente elogiar um consumo que realmente não cumpre, né, o que as pessoas esperam hoje, principalmente com modelos híbridos, né, que têm surgido, como os próprios Haval, Song, né? O Haval tem 397 cavalos e é um híbrido plug-in, que você consegue andar de forma elétrica ou com um consumo até mais eficiente do que esse daqui, mesmo tendo baterias de quase 30 kW lá. Então, esse carro ele segue muito o que é o espírito de um produto americano. Mesmo que seja um motor pequeno, é um carro gastão. Todo carro americano acaba sendo ruim no consumo, né? Esse motor aqui, como vem, né, dos Estados Unidos principalmente, ele é muito pensado para o mercado americano. Então o pedal é sensível, você percebe que ele embala rápido, tá vendo? Ele não reduz marcha, porque como ele tá com aquela rotação sempre elevada, igual agora, ó. Ele tá 2.500 giros e eu já tirei o pé do acelerador. Ele pode jogar marcha, mas ele não faz isso, né? Ele fica o tempo inteiro, ó, com uma rotação elevada, imaginando com que você acelere já o carro de novo, né? E não tem necessidade. O carro pode segurar, né? Ele pode jogar uma marcha para ficar um pouco mais econômico. Eu não sei se pelo fato desse câmbio não ter respostas rápidas, né? De você pisar no acelerador e ele já reduzir uma marcha e andar rápido, vamos dizer assim, como os modelos europeus, ele pensa em já ter torque disponível, né? Para você acelerar e o carro já andar. Então talvez seja uma situação pela qual, né, a Stellantis deixou esse carro com essa rotação sempre elevada. É o fato de repente as trocas serem lentas e ele não responder naquele momento que você precisa, né? Porque se a gente, por exemplo, ó, ficar aqui, né, mais devagar, a gente dá pé, ó, olha o tempo que ele demora entre eu ter pisado no acelerador e ele ter engatado a marcha. Isso foi, sei lá, 2 segundos. 2 segundos parece pouco, mas nesse tempo de resposta é muita coisa, né? De você pisar no acelerador e você ter essa resposta. Alguns outros produtos, né? Os modelos de dupla embreagem, por exemplo, os da SG, S-Tronic, os ZFs de 8 marchas, você tem uma resposta muito mais rápida, né, do carro. E aqui não, é muito lento, né? Ó, vou fazer mais uma vez para vocês terem uma ideia, ó. Tô aqui, né? Tirei o pé do acelerador e vou dar pé, ó. Olha isso, né? Como ele demora nessa resposta. Lógico, depois que ele embala, né? Olha isso. O carro anda, ele voa, né? Ele vai muito bem. Mas essas respostas ao câmbio, ó, vou até trabalhar de modo manual pra gente ver, ó. Ó. Reduzir uma, ó, ele já não deixa, né, ó. Acima de 3.500 giros ele já não deixa. E as trocas são bem suaves, ó. Tá vendo? É tudo muito suave, tudo muito lento. E você não tem essa performance com o carro, tá vendo? Ó? Você não consegue aproveitar ele, ó. Ó. Tá vendo, ó? Como o carro pensa, ó. As trocas são bem devagar. Tudo bem, não é a proposta, mas para 272 cavalos você espera mais performance,
inegável, né? Tá vendo? Ó? Troca é bem lento, ó. Então eu acho que essa é uma resposta pela qual a Stellantis deixou o carro trabalhar sempre com rotações mais elevadas no fim das contas, né? Uma outra vantagem que ele possui é a direção semi-autônoma, né? Que foi uma das novidades dessa linha 2025. Então você consegue andar na estrada, por exemplo, muito bem sinalizada, com o carro, né, te auxiliando em curvas, centralizando nas faixas e tudo mais. Então é isso, pessoal. Acho que contei um pouco para vocês aí sobre as impressões ao dirigir desse carro. Ele é muito bom, mas faltou uns detalhezinhos assim para ele ser perfeito, vamos dizer assim. Certo? Então, se você gostou do vídeo e assistiu até o final, muito obrigado por sua audiência, né? Eu espero que vocês continuem acompanhando os vídeos do Falando de Carro. Já deixa o like, se inscreva, comente o que vocês achou aí, para quem já comprou um Compass desse, está olhando de novo, ou para quem está cogitando, né, o que vocês esperavam que o carro fosse e o que eu estou contando não é, ou que vocês leram realmente é isso mesmo, né? Vamos bater aí as ideias para realmente saber se tá certo ou não, né? Essas impressões ao dirigir do carro. E é isso. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.